Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas do reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora, virão homens do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, irmãos, por favor. Nós iremos perceber, irmãos, mais uma vez, que o Evangelho de hoje, ele vem dando ainda um complemento, uma certa continuidade dos Evangelhos passados. Vocês irão perceber que em alguns pontos tem semelhança do que foi dito em algumas semanas atrás. E aí perceba aqui junto comigo. Jesus, então, no meio do povo, perguntou então a Jesus: Senhor, é verdade que são poucos que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Gente, se nós percebermos, Jesus está dando aqui, meu irmão, uma pista para quem quer entrar no reino dos céus. Jesus aqui com a sua generosidade, Jesus sempre com esse interesse de querer que sejamos salvos, Ele nos dá então uma pista, uma condição, nos dá então um conselho. Ele então nos ensina que quem deseja isso, quem deseja entrar, alcançar o céu, então muito bem. A dica que ele dá é essa: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. E continua dizendo: porque muitos tentarão e não conseguirão. Pensando aqui agora, gente, quando Jesus disse que muitos tentarão e não conseguirão, eu cheguei agora aqui nesse momento, que quando Jesus diz que muitos tentarão e não conseguirão, se não conseguirão, porque as tentativas vão ser tentativas erradas. Vai ser do jeito errado, do modo errado. Porque Jesus já está dizendo: esforçai-vos para passar pela porta estreita. E aí o que ele continua? Porque muitos tentarão e não conseguirão. O que isso significa para nós? Que é exatamente isso, gente. Que muitos de fato desejam o céu. E muitos tentarão entrar por ele, entrar no céu, mas não conseguirão. Porque, veja, gente, pensa aqui comigo. Se Jesus diz que
Esforçai-vos por passar pela porta estreita, porque muitos tentarão e não conseguirão, logo que a forma como muitos estão tentando entrar no céu é por aquilo que é o contrário do que ele está dizendo. Ou seja, que se para entrar no céu tem que passar pela porta estreita, porque muitos tentarão e não conseguirão, e esses que estão tentando e não conseguirão, porque não estão passando pela porta estreita, está entendendo? Mas estão passando pela porta larga. E o que vem significar a porta larga? Aí, meu irmão, é mais ou menos confirmando aquilo que nós falamos em semanas passadas. É quando então a pessoa ela insiste naquilo que é fácil, aquilo que é imediato, aquilo que não exige sacrifício, aquilo que não exige esforço. Está entendendo, gente? Vamos aqui, gente, tentar exatamente ser inteligentes. E vamos aqui, gente, analisar. Vamos aqui perceber. Jesus está dizendo, muito bem, deseja esse céu, quer esse céu, então esforçai-vos por passar pela porta estreita. E quando Jesus diz que muitos tentarão e não conseguirão, por quê? Porque deseja, mas estão agindo de forma errada. Estão indo pelo caminho errado. Ou seja, gente, está num caminho de erro e de pecado e acha que está sendo salvo, que está tudo bem, que está tudo certo. Você está entendendo, meu povo? Muitos estão tentando, ou seja, porque se estão tentando é porque quer. Gente, muito bem, vamos lá começar aqui? Quem quer ir para o céu, levanta a mão e grita eu. Quem deseja esse céu aí, levanta a mão e grita eu. Agora, que caminho é que você está seguindo? Qual o caminho você tem vivido? Você está seguindo da maneira, está procurando a maneira mais fácil, rápido, cômoda, sem sacrifício? Ou você então está indo pela porta estreita? Gente, esta homilia, mais uma vez, vai ser de um grande exame de consciência. Porque, irmãos, aí é onde desde ontem que eu estou novamente pedindo pelo amor de Deus, alguém me diga, alguém me explique, alguém me fale. Da onde foi que tiraram essa ideia, gente? Dessa ideia de solução fácil, pelo amor de Deus. Agora você está entendendo? Que essa homilia, esse evangelho, ele vem exatamente dar complemento, vem se unir a liturgias de domingo passados. Pelo amor de Deus, gente, eu quero entender da onde que esse povo por aí afora tirou essa ideia de coisa fácil. Da onde que esse povo tirou essa ideia, meu irmão, de que resolver problema, meu irmão, em 3 minutos. Eu quero saber, gente, quem foi que tirou essa ideia, da onde que foi, porque pelo que nós temos visto, até mesmo de forma repetitiva, nos evangelhos que estamos então lendo, proclamando, está sendo tudo ao contrário. Gente, pelo amor de Deus, todo mundo quer salvação, todo mundo quer vida eterna. Mas o que nós estamos vendo, gente, são pessoas que querem esse céu, mas na lambança, no caminho largo, gente, na vida sem sacrifício.
E mais, meus irmãos, e ainda eles julgam que são loucos os que decidem caminhar pela porta estreita. Eu sei que está sendo filmado, irmãos, mas já teve parentes meus que numa partilha minha, quando eu ainda era jovem, que já estava então dentro da igreja, que já estava vivendo um processo de conversão, que comecei então a partilhar com um parente meu, primo meu, de uma vida de castidade, de uma vida em obediência a Deus, numa vida sem sexo. E esse meu primo então, que na época mergulhado na vida mundana, ele olhou para mim e falou: você é louco. E ainda disse mais: eu não vivo sem isso, nunca, jamais. Isso é loucura. Gente, as pessoas do mundo, a pessoa no erro e no pecado, ela acha loucura quem passa pela porta estreita. Porque viver uma castidade, gente, renunciar à própria vontade, os próprios desejos, lutar para viver, colocar em prática na própria vida os 10 mandamentos, irmãos, para a visão de muitas pessoas, inclusive até mesmo de um grupo de pessoas dentro da igreja, é loucura. Quer ver então, que eu comece então a colocar alguns exemplos aqui, meu irmão, que muitos dentro da igreja acham que é loucura? Por exemplo, quando a igreja vem e diz que não se deve fazer uso de anticoncepcional, de camisinha e nenhum tipo de meio contraceptivo, nenhum tipo de meio para se evitar filhos. Na cabeça de muitos isso é loucura. Agora vamos lá. É ou não é verdade que muitos pensam isso? Vamos, gente. Está com medo de assumir agora, é? E quando escuto um padre dizer, ainda sai dizendo: esse padre está louco. Ele está dizendo isso porque não é ele que vai ter que trabalhar para poder criar. E ainda já ouvi gente saindo e dizendo: se você for ir pela ideia do padre, a gente vai encher essa casa de filhos. Você vai se ferrar. Não é verdade, gente? Vá lá. Aí você pergunta: como é que o senhor ficou sabendo? Sabe? Quando então, gente, o padre então chega aqui pregando, meu irmão, a favor ao 6º mandamento, quando diz que não se deve pecar contra a castidade. Quando eu entro nessa área, gente, não falta gente para dizer: padre só fala besteira, padre é louco. Tanto, gente, que tem muitas pessoas que quando ela escuta de um padre aquilo que não convém com o estilo de vida que ela escolheu, ela depois vai à procura de outro que apoie a vida errada dela. Gente, está entendendo? Você está começando a entender que, infelizmente, nós estamos fugindo da porta estreita. Nós estamos insistindo em porta larga, sem compromisso, sem responsabilidade, sem sacrifício, sem esforço. E agora veio a notícia para você, a notícia para nós, que se você está sendo esse que está preocupado se realmente é verdade que poucos entrarão no reino dos céus, se você está sendo um desses, então muito bem, Jesus está dizendo, é como Jesus está dizendo: quer? Então muito bem, esforçai-vos por passar pela porta estreita. Gente, olha o que Jesus está falando. Se ele está dizendo esforçai-vos significa o quê, meu pai? Acho que está bem claro pela palavra. É você fazer esforço. É o quê? Sacrifício. É o quê?
pagar preço. Vai ser difícil. Você vai ter que, meu irmão, renunciar muita coisa. Sabe por quê? Olha só, gente. Porta estreita. Porta estreita, meu irmão. Não consegue passar com ela quem está carregado de bagagem. Estou lembrando aqui de falar coisa para vocês que nas outras homilias eu não lembrei de falar, mas agora o Espírito Santo está colocando para mim, para falar para você. Esforçai-vos para passar pela porta estreita. Só que porta estreita, meu irmão, com bagagem demais, com coisas, com apegos demais, você não passa por ela. Gente, tenta imaginar porta estreita. Porta estreita, meu irmão, você não passa assim. Porque assim é porta larga. Concorda comigo? Sim. Porta estreita, meu filho, você tem que passar como? E mais, encolhendo a caçamba. Não é verdade? Ó, encolhendo, meu filho, levantando o dedinho do pé para cima. Ó, para poder passar. Não é? Porta estreita. Agora imagine se você tiver com a mochila na mão. Na mão não, nas costas. Vai passar? Mas você quer passar, não quer? Então muito bem, para poder você passar você vai ter que tomar uma decisão. Qual é a decisão? Largar a bagagem. Deixar a bagagem. Porque senão você não passa. Olha, meu pai. Olha. Gente, e quer que eu coloque aqui mais? Porta estreita, aí vem também, meu filho, aqui a razão do jejum. Também da penitência. Sabe para quê? Para você no meio do caminho não ficar atolado, meu irmão. Porque o jejum vai fazer o que você também, meu irmão? Murchar um pouquinho as gorduras. Está entendendo, gente? Olha aqui o que Deus está falando. Claro que o objetivo do jejum não é no sentido de emagrecimento físico. Mas é claro que um emagrecimento espiritual. É exatamente para quê, meu irmão? Para nós então conseguirmos o quê? Vencer os apegos do mundo. Portanto, meu irmão, passar pela porta estreita tem que fazer um esforço danado. É renúncia, é jejum, é sacrifício. E você vai ter que deixar muita coisa para trás. Se você não se desapegar desses fardos, meu irmão, desta bagagem, desta mochila, que são exatamente as coisas desse mundo, as bagagens desse mundo, você não vai passar pela porta estreita, porque Jesus está dizendo que muitos tentarão e não conseguirão. E por que não conseguirão? Por causa da bagagem. Por causa da bagagem. Oh, aplauda! Oi? É, minha filha. Reze aí para o padre não infartar. Às vezes eu desconfio, gente. Às vezes eu desconfio que quando for para mim morrer, eu acho que eu vou morrer pregando como eu prego. Eu tenho uma meio que desconfiança. Mas se for, vai ser a melhor maneira de morrer, falando a verdade. Falando de Deus. Não sei se isso seria uma profecia na minha vida. Mas, assim seja, Senhor. Esforçai-vos, gente, passar pela porta estreita.
Isso é tão verdade, que aí tem outras palavras, gente, que confirma isso. Aquela que eu sempre falo para vocês, que é de Marcos capítulo 8, versículo 34, quando Jesus disse: aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque o caminho é estreito. E você tem que renunciar os fardos, a bagagem, que são exatamente o apego desse mundo, gente. Apego a dinheiro, apego a bens, apego até mesmo às pessoas, apego a pecado, apego, gente, a festas, apego à bebida, apego a cigarro, apego às drogas, apego a celular, apego. Se você não decidir de largar a mochila, pronto, você tentou. Viu como é que Jesus falou aqui? Você tentou. Ou seja, gente, tentou, mas da maneira errada. Olha como é que Deus está falando para nós, gente. O problema é que as pessoas, elas querem, eu quero ir, padre, quero ir para o céu. Mas quer ir para o céu, mas não quer deixar o sexo desregrado, não quer deixar a camisinha, não quer deixar o anticoncepcional, não quer deixar, meu irmão, a masturbação, não quer deixar a televisão, não quer deixar o celular, não quer deixar a pornografia, não quer deixar a fofoca, não quer deixar o ódio, a raiva, o ressentimento, não quer deixar, meu irmão, a língua fofoqueira, não quer deixar as farras do mundo, não quer deixar os amigos, não quer deixar, meu irmão, o pecado, não quer deixar o mundo. Portanto, são pessoas que vão tentar, elas tentam, mas não irão conseguir. Por quê? Porque a bagagem, meu irmão, atolou ela no meio do caminho. Está atolando ela. Por isso, meu irmão, renuncie, largue o pecado, povo, porque o caminho do céu é porta estreita. Oh, povo, vê se você acorda, vê se você entende. Deus está gritando, enquanto é tempo. Porque homilias de domingo passado, Deus pode bater na tua porta essa noite. Ah, padre, o senhor me disse isso há umas 2 semanas atrás, uma semana atrás. Ele não bateu não. Mas e aí, e se vier bater hoje? Você sabe qual é o dia? Gente, pelo amor de Deus, você sabe qual é o dia que você vai morrer? Você sabe? E por que você está deixando tudo para amanhã? Por que você está atrasando? E aí? Pode ser, meu irmão, que você está o quê? Tem desperdiçado tempo. E pode ser que esse tempo esteja se acabando para você. E aí, gente, o Evangelho também fala de realidade também de inferno. Quando na Bíblia diz que ali haverá choro e ranger de dentes, isso significa inferno. Aí eu vou pregar o que eu preguei nas outras missas. Gente, pelo amor de Deus, se você tem essa dificuldade, peço o auxílio e a graça de Deus, para que você consiga acreditar que o inferno existe, que o mal existe, que o demônio existe. Porque volto aqui a dizer para vocês, o demônio, meu irmão, o demônio
O demônio, ele é um ser inteligente. O demônio, meu irmão, ele não descansa. O demônio não dorme, jamais. O demônio nunca irá desistir de você. Só que saiba de uma coisa, meu filho. Deixa eu olhar aqui para você na câmera. Sorri. Porque não só eu estou sendo filmado agora, como você está me vendo. Você também está sendo filmado. Sabe por quê? Porque na Bíblia diz que o demônio, ele está nos rodeando, procurando a quem devorar. Paróquia Santíssima Trindade, sorri agora, vá. Gente do céu, você não consegue nem rir. Será que eu tenho que contar aqui alguma piada para poder você rir? Aliás, gente, se você olhar para mim, eu já sou uma piada, pelo amor de Deus. Pronto, olha como eu já consegui, tá vendo? Sorri, porque você está sendo filmado. O demônio tem te observado dia e noite. E ele sabe da sua fraqueza. Ele sabe do seu ponto fraco. E saiba de uma coisa. Mesmo você em Deus, na vida de oração, se ele chega a perder força direta com você, ele não desiste, ele não vai parar. Ele vai encontrar outra maneira. E sabe qual é a outra maneira? Ele vai agora tentar te atacar por meio da sua família. Sabe por quê? Porque família é o ponto fraco de todo mundo. É ou não é verdade, gente? Quer ver uma coisa? Que eu vou dar um exemplo? Para vocês também aí, galera. Quem crê em Deus aí, levanta a mão e grita eu. Quem ama Deus aí, levanta a mão e grita eu. Levanta a mão e grita eu. Ok. Agora, vamos então aqui imaginar o seguinte. Imagina agora o teu filho. Pode ser cavalão, meu irmão, barbudo. Não tem problema não, porque para os olhos de mãe, filho barbudo, com cabelo branco, para ela sempre vai ser o menininho dela. Estou com 42 anos de idade, cabelo branco, gente. Tô só cada vez mais só a carcaça. Aí, meu filho, sabe quando eu acreditei que realmente, meu filho, eu estou me acabando? Foi quando um dia minha mãe olhou para mim e disse: meu filho, tu está acabado. Aí eu acreditei, meu irmão, porque a afirmação de mãe é verdadeira. Só que, meu irmão, estou com 42 anos de idade, meu irmão. Logo, logo, não demora muito, completo 50 e já estou para ser um senhor. Se Deus quiser, se eu não morrer, meu irmão, vou chegar lá. Esses dias, meu irmão, eu estava olhando para minha avó, e que para quem estava lá, não é? Dizendo, muito bem, se Deus nos der a graça de viver, a gente vai chegar onde a senhora chegou, viu, vó? E feliz de quem chega. Feliz de quem chega. Por isso, meu irmão, eu não consigo entender como é que uma pessoa ela pode entrar em depressão com a questão de velhice. Velhice, meu irmão, é questão mesmo de você se orgulhar. Sabe por quê? Porque é vida vivida. Você conseguiu, meu irmão. Você conseguiu o que muitos não conseguiram, de chegar até lá. Você aguentou firme. Sabe o que significa? Quem chega à velhice, significa, meu irmão, que foi forte, viu? Foi forte. Graças a Deus, até hoje, ninguém vem até mim pedir direção espiritual, chorando o que fazer. O que fazer, padre? Porque estou ficando velha. Porque sabe o que eu diria? Tem um único conselho, meu irmão. Para quem tem um problema, que está com medo de ficar velha. Sabe o que é? Minha filha, só tem uma única maneira para a gente resolver esse problema.
morra nova. Morra nova. Tem outro jeito, minha filha? Hã? Morra. Mas, padre, tu fala isso? Ah, meu filho, parece que você não me conhece. Morra. Porque não tem jeito, você novinha não tem jeito. Você vai ficar velha, desdentada. Você vai ficar aí enrugada, vai chegar tempo, meu filho, que não há cirurgia plástica que segure. Quer que eu diga mais? Quer que eu bote terror? As pelancas vão cair. Seus peitos vão cair. Acabou, gente. Ah, não, padre, mas eu tenho dinheiro. Eu vou ter o dinheiro para deixar tudo no lugar. É? Tem hora, coloca no lugar, passa um tempo, despenca de novo. Não tem. Não é, gente? Gente, eu estou falando alguma mentira aqui, pelo amor de Deus. Por isso que não quer ficar velha, minha filha. Eu já estou logo já, meu filho, dando já a dica se alguém tem esse problema. Tem medo, meu irmão, de ficar velha? Pois eu digo para você, não está afim? Então, meu filho, morra novo. Porque não tem jeito. Ah, pá, não tem oração de exorcismo que possa. Mas bora lá. Mas vamos lá, gente. Aí, como eu estava dizendo, a minha mãe, gente, eu com 42 anos de idade. Até hoje, minha mãe, meu filho, compra meus Danoninhos. Tu acredita? Toda semana que eu vou na casa da minha mãe, ela prepara uma comida melhor. Aí vem os irmãos tudo enciumados. Mãe só faz comida boa quando o padre vem. O ciúme. Aí minha mãe vai e gasta dinheiro e compra picanha para mim. Olha que amor de mãe, gente. Mãe é capaz de comer ovo para dar a melhor carne para o filho. Não é isso, gente? Amor de mãe. E aí, gente, quando a gente termina de comer, ela vem com a sobremesa, abre a geladeira, os Danoninhos, gente. Para o menino dela de 42 anos. Olha, minha mãe. E compra bolachinha recheada, sabe? Meu filho, minha mãe prepara a minha lancheirinha para mim vir para a paróquia, meu povo. Mãe. Gente, minha mãe mora no final da Boimirim, meu povo. Quem conhece sabe que é longe. Minha mãe já teve tempo dela pegar, gente. Ela pegar, sair da casa dela até nessa região para trazer comida para mim, gente. Só para isso. Ou seja, o amor não tem limite. Quem ama não coloca limite. Repetindo, porque senão, meu filho, passa de sentimento barato. Amor de verdade, meu irmão, não coloca limite. Não vê sacrifício. Isso serve para vocês casais, viu? Amor de verdade, meu irmão, sabe se sacrificar sem sentir o peso. Ele dá e sempre está pronto para oferecer mais. Para fazer mais, gente. O amor não tem limite. Por isso, meu irmão, não adianta que eu não consegui reverter essa ideia. Muito bem, meu filho. Novamente eu repito, não confunda sentimento com amor. Não confunda. Se você, meu filho, está indo casar porque você tem uma certa
Ah, pai, estou casando porque eu tenho uma consideração por ele. Ah, porque é um homem legal, é um homem bom, trabalhador, ele me dá coisa boa, ele tem uma casa boa. Gente, casamento desse estilo, o casamento é nulo. Nulo. Ele não vai se sustentar nunca. E hoje, gente, o maior problema dos casais, sabe o que é? Falta de amor. Falta de amor. Desculpa. O problema dos matrimônios, dos relacionamentos, é falta de amor. Ele tem sentimento por você. Ele tem um sentimento até mesmo atrativo por você. Ele quer saber, meu filho, daquilo que você pode oferecer. Mas o que acontece? Quando se enjoa, pronto, não presta mais, acabou. Repito aqui novamente, como o padre gosta de dizer: estou mentindo, meu povo? Estou falando alguma coisa de exagero aqui? Desculpa, gente, os relacionamentos estão tendo muito sentimento que dá a impressão que é amor. As pessoas, elas pensam que amava. Sabe por quê? Porque na palavra de Deus diz que o amor não se acabará jamais. Portanto, meu irmão, esse negócio de casal que se separou dizendo: ah, padre, o amor acabou, sabe qual é a verdade? É que ele nunca existiu. Chupa essa manga. Chupa essa manga. Vai, aplauda. Na verdade, ele nunca existiu, meu povo. Nunca. Ah, meu filho, pro meu lado, eu não engulo qualquer coisinha, não. Ah, padre, até que existiu amor. Foi bonito, padre. Foi bom. Mas acabou. Mas como eu acredito na palavra de Deus, na palavra de Deus, Deus diz: o amor não se acabará jamais. Lembra de uma música, eu acho que é do Padre Zezinho, não é? O amor jamais se acabará, não é? O amor jamais se acabará. Não é isso, gente? Não tem essa música? Palavra de Deus, meu povo. Se você veio dizer, meu filho, que acabou, na verdade mesmo, é que ele nunca existiu. Acabou, gente. Pauleira. E aí? Barraco desabando mais um domingo. Mas voltemos lá. Enrolo com tanta coisa, não é? Mas graças a Deus. Mas vamos aqui. Quem ama a Deus aí, levanta a mão e grita: eu. Quem crê em Deus aí, levanta a mão e grita: eu. Ok? Agora, mãe, imagine agora o seu filho, sendo pequeno, sendo grande, sendo jovem, sendo já velho, cabelo branco, não importa. Pensa nele. Você ama a Deus? Diga eu. Crê em Deus? Diga eu. Ok. Agora imagine que entra um louco dentro da sua casa, ou até mesmo aqui dentro da igreja, com uma arma na mão, que odeia Cristo e a igreja, aponta, coloca a arma na cabeça do seu filho e diz: ou você nega a sua fé, ou eu dou um tiro na cabeça do seu filho. Qual seria então a sua decisão?
Paralisei a sua fé, não foi? Paralisei o seu amor por Deus agora, não foi? O padre aqui, padrinho também, vai, padrinho, por que de padre? Padrinho aqui é perigoso, viu, minha filha? Sabe por quê? Porque cuidado, meu irmão. Cuidado, porque semelhante ao que o padre colocou aqui. Cuidado com sentimento. Quando na verdade é sentimento e não é amor. Porque o amor não acaba. E o amor não tem limite. Só que aí, meu filho, veja, eu coloquei esse exemplo para você entender. O nosso ponto fraco é a família. É a família. E o demônio nos rodeia procurando a quem devorar. Então você está sendo filmado, meu filho, tu está sendo vigiado. Pena que está sendo filmado, porque senão eu ia dizer. Aquela casa que está cheia de câmera. Você está sendo vigiado até quando vai cagar, mas tudo. Vigiado. E aí, meu irmão, quando ele não consegue atacar você de forma direta, ele começa a atacar você de forma indireta. Quer ver como? Vou começar a dar alguns exemplos. Aí, exemplo. Você está na igreja, mulher, você reza, missa até mesmo diária. Aí chega então um demônio e diz: vamos acabar com essa festinha. Já que eu não consigo tirar ela de forma direta, então vamos agora de forma indireta. Porque o ponto fraco é a família. Aí o que ele faz? Ele vai lá, gente, e usa do seu marido e diz: muito bem, você tem que agora fazer uma escolha, mulher. Ou eu ou a igreja. Porque se você continuar dentro da igreja, eu vou se separar de você. E quantas mulheres é que deixaram de vir à igreja por causa das ameaças do marido? Foi ou não foi verdade? Quer ver uma coisa, gente? E às vezes, gente, o demônio ele pode usar até mesmo dos filhos. Sabe como? É quando você está pronta naquele horário para ir na missa, que é a sua obrigação. Aí vem a bênção do filho, gente, e diz: mas mãe, a senhora vai na missa todo domingo, fica aqui em casa, fica comigo. Também parece que a senhora não me ama. Pronto. Por causa disso, o que ela faz? É verdade, vou ficar em casa para ficar um pouquinho com ele. O demônio sabe que nosso ponto fraco é quem? Família. Quer ver outro exemplo que o padre já deu aqui diversas vezes? Quer ver? Aí, meu filho, ele quer te tirar da igreja, ele quer tirar você da vida de oração. Aí chega aquele dia, aquele domingo, que vem aquele seu parente te visitar. E você então, meu irmão, para não fazer desfeita para o familiar, para a família, você não vem à missa para não fazer desfeita ao parente. Deu para você entender que o ponto fraco nosso é a família? Nem vou perguntar de novo se você ama a Deus, se você realmente crê em Deus. Sabe por quê? Porque se você tem dúvida, qual seria a sua reação? Se um homem com a arma apontada na cabeça dissesse para você: ou você nega a sua fé ou mata o seu filho, e você não tem certeza, qual seria a sua reação? E você muitas das vezes, irmãos, é capaz de, por uma chantagem de um filho, de um marido, de não vir à igreja para não perder o marido e para não chatear o filho, e deixa de vir à igreja para não fazer desfeita ao parente. Então me desculpa, meu caro irmão, na verdade você se ama, meu filho, é muito e muito pouco. E você crê
muito pouco em Deus. Me desculpa, nem quis aplaudir, não é? Deu para entender como é que o demônio consegue, gente, nos tirar de Deus? Usando a família. Ele te conhece, camarada. Ele te conhece, pilantra. Vixe, padre. Vixe o quê? Sabe? Eu queria aqui colocar outras coisas a mais, alguns exemplos de santos da igreja que passaram pela porta estreita, mas nós já ultrapassamos muito ali o horário, e aí se eu continuar eu vou ultrapassar ainda muito mais, e não quero ser xingado por você não, mas acho que as palavras que foi dada aqui já foi o suficiente para você tentar ser feliz essa semana, entendeu? Agora reflita, meu irmão. Reflita. Vença as tentações do demônio. Vença a si mesmo. E passa a entender se de fato você quer ser salvo, se você quer ir para o céu. Entenda. Decida passar pela porta estreita. Mas não vai ser fácil. Exigirá esforço. Tem que fazer penitência e jejum. Tem que renunciar. Você vai ter que deixar para trás muita bagagem, muita coisa. Porque a porta estreita malmente cabe você de lado. Vai ter que fazer o esforço, meu filho, de encolher a barriga. Gente, se você tem que fazer o esforço para encolher barriga, pronto, gente. Não adianta insistir. A sua bagagem, os seus apegos, não vai passar por essa porta, gente. Vai ter que deixar. E aí, meu irmão, se você continuar apegado às coisas desse mundo, às festas, farranças, bebedeiras, orgias, sexo, balada, certas amizades, dinheiro, fama, bens, televisão, pornografia, todas as suas companhias militares, se você continuar com essas bagagens, não vai ter como você entrar. É uma escolha que você tem que fazer. Gente, ou seja, você tem toda a chance de entrar no céu, gente. Mas basta você tomar uma única decisão: largar a bagagem. Se você não entendeu, com essa bagagem, com essa carga de pecado, de vida errada, infelizmente, gente, você não vai entrar. Acabou. Irmãos, eu quero terminar aqui dizendo, como cada vez mais, gente, às vezes eu tenho ficado entristecido, sabe? Como que de fato eu não levo, gente, como brincadeira, como algo de graça, mas eu encaro, gente, com muita tristeza. Quando eu escuto, gente, que algum paroquiano nosso está lá fora em vidas erradas, aprontando. Gente, isso eu encaro com uma grande tristeza. E eu falo, poxa vida, Jesus, tanto que eu prego, tanto que eu ensino, e parece que não valeu de nada para essa pessoa, meu Pai.
Mas é óbvio, gente, que eu fico indignado, mas eu não posso desistir, eu não posso parar. Eu vou continuar, porque depois, gente, eu não posso ter que pagar com a mesma moeda que a sua, pela omissão. Eu vou continuar. E aí muitas das vezes eu tenho pedido, Senhor, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Gente, muitos de vocês não vêm aqui nas missas durante a semana, mas quem vem há de então dizer e aqui testemunhar. Gente, eu celebro aqui a missa de segunda a sábado às 5:30 da manhã, e após a Santa Missa a gente então para rezar então o Santo Rosário. E todo dia eu faço questão de gastar tempo para colocar essa intenção. Ofereço esse terço pela conversão da paróquia Santíssima Trindade, a conversão desse povo, a conversão desse bairro, e peço pela conversão dos membros de pastoral. Eu rezo. E aí quando é à noite, gente, após a missa das 20 horas, a gente então vai e reza o terço das lágrimas, pedindo também a conversão. E eu tenho pedido, gente. E aí, quando eu escuto, gente, alguma coisa do tipo, mas me bate uma tristeza, gente, tão grande, que você não sabe como é que eu fico. Sabe por quê? Porque é tristeza de um pai de ver que o filho está exatamente se matando. Ele está perdendo a vida. Ele está perdendo a vida eterna. Aí você imagina, gente, se um padre com todo o seu defeito fica com o coração desse jeito, imagina o coração de Deus como é que não fica. Sabe? Porque, gente, eu não tenho. Claro, nós temos aqui interesse de construção, como vocês têm visto e acompanhado, mas sempre o meu foco principal, o meu interesse, gente, é a reforma das suas almas. É reformar a alma desse povo, sabe? Ser instrumento de Deus para que haja uma reforma interior, espiritual dentro de você. Sabe por quê? Porque parede passa, meu filho. E eu tenho pedido, gente, e não vou parar de rezar, não vou parar de pedir, porque essa também é a minha obrigação. Vou continuar pedindo pela sua conversão. Mas saiba, gente, um coração de um padre, de um pai espiritual, que luta e trabalha exatamente para isso, quando não vê, quando vê ao contrário, mesmo depois de ter ensinado, entristece muito. E as coisas chegam, gente, para até mim, não é porque eu vou atrás ou porque fico perguntando. Chega naturalmente. Ou às vezes a gente pega até mesmo no flagra. E é duro, gente, me entristece. Então, terminando aqui, gente, entenda o lado do padre. Às vezes eu vejo que tem muitas pessoas que criticam, não acham bom, não tem paciência, não gosta, porque a homilia do padre é demorada. Porque, gente, se eu demoro, é um coração de um padre que arde de zelo pela alma de um povo que lhe foi confiado. Porque eu quero que vocês se convertam, gente. Se eu prego aqui, gente, às vezes duramente, meu povo, não é que o padre aqui está condenando, não é falta de misericórdia, não é maldade, sabe por quê? Porque, gente, que motivo tem de eu agir com maldade por meio de uma homilia, se eu não convivo com vocês, gente? Não tenho motivo de agir com maldade.
O meu motivo é exatamente para você mudar, para você se converter. E eu não posso, gente, inventar, nós pregadores e padres, nós não podemos inventar um modo de um povo se converter. Sabe por quê? Porque a receita já foi dada por Cristo Jesus. A gente só tem que seguir. Pregador nenhum, protestante nenhum pode ficar inventando meio de conversão, porque o caminho de salvação se chama Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há salvação fora de Jesus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,